Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, acadêmico do curso de Licenciatura em Letras, segunda licenciatura pela Faculdade Uninter, e hoje estou aqui mais uma vez para gravar uma aula para vocês sobre gêneros textuais. Só lembrando que essa é mais uma das atividades do nosso estágio supervisionado, só que esse direcionado para o ensino fundamental, especificamente para aquela galerinha lá do sexto ano. Então, vamos à nossa aula? E antes de começar, eu vou só falar aqui quais são os objetivos que a gente pretende alcançar nessa aula. O primeiro deles é compreender que existe uma infinidade de gêneros textuais. E aqui a gente vai poder perceber que os gêneros textuais são muitos, são infinitos, e a gente vai ver apenas alguns deles. Perceber também a importância desses gêneros textuais no cotidiano. Olha só o quanto os gêneros textuais são importantes. Por quê? Porque eles estão no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no lazer, ou seja, os gêneros textuais estão em todos os lugares. Conhecer os principais tipos de gêneros textuais, e aí a gente vai, eu espero que vocês gostem dos que eu trouxe aqui para vocês, só vale ressaltar que são muitos, e analisar as características de cada um deles. Os que eu trouxe aqui, a gente vai fazer um recorte falando das características de cada um deles. Mas antes de mais nada, a pergunta que não quer calar. O que são gêneros textuais? Bem, os gêneros textuais são a forma natural pela qual usamos a língua para nos comunicar. Eu trouxe aqui para vocês os exemplos que vocês podem ver na figura. Não se pode desejar um sequer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, sem se estar usando os gêneros textuais. Ok? Cada uma das inúmeras situações que ocorrem no dia a dia exigem gêneros textuais próprios para acontecer. Como podemos constatar, os gêneros textuais, como eu falei anteriormente, são a forma natural pela qual usamos a língua para nos comunicar. Nas situações oral e escrita, formal e informal, como vocês podem ver aí nas figuras que eu trouxe para vocês. Há situações em que nos comunicamos de maneira bem informal. São gêneros textuais primários. E eles, nós não precisamos aprendê-los na escola. Geralmente eles costumam ser orais e escritos. Existem outros momentos de comunicação mais formais, ou seja, mais planejados. Estes são gêneros textuais secundários, que, assim como os primários, podem ser orais e escritos. E eles precisam ser estudados na escola para que os alunos possam dominá-los como um instrumento de comunicação indispensável para o exercício da cidadania. E eu trouxe alguns exemplos para vocês de gêneros textuais. Vale ressaltar aqui que existem inúmeras quantidades de gêneros textuais. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Isso é gênero textual? Sim. Se eu passar por você e fizer assim, isso é um gênero textual? Sim. Então, pessoas, gêneros textuais estão em toda parte. O primeiro deles é o conto de fada. O conto de fadas é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Vejam bem as principais características do conto de fada. A primeira delas, criaturas mágicas sempre aparecem, príncipes e princesas também estão sempre presentes. Eu trouxe aqui os exemplos de alguns contos para que vocês possam perceber. Nós temos a Bela Adormecida, o Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas e a Cinderela. Eu tenho certeza que vocês já devem ter que vocês já devem ter ouvido algum deles por aí, ou lido. Estrutura dos contos de fada. Os contos de fada geralmente têm uma mesma estrutura, ou seja, uma mesma formação. Tem-se a situação inicial, que se fala, né, geralmente, em um castelo, uma linda princesa. Em todo conto de fada, geralmente tem um conflito, que esse conflito, ele perpassa por toda a história e é resolvido apenas lá no finalzinho, né, o desfecho.
Tem-se o narrador, que geralmente narra a história, o tempo, que pode ser, que geralmente é indeterminado, e o lugar, que na maioria das vezes acontece aonde, como eu falei anteriormente, no castelo. A fábula. A fábula é um pouco parecida com o conto de fada. Ela é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final e geralmente os personagens são animais. Percebam que as duas características principais da fábula, e aqui é o que vai diferenciar dos contos de fadas. As principais características desse gênero textual são que toda fábula costuma apresentar uma moral. E o que seria essa moral? Essa moral, na verdade, é um ensinamento. E os personagens geralmente são animais. E tem outro detalhe, viu, galerinha? Esses animais falam. Sim, os animais nas fábulas, eles falam. Eu trouxe aqui algumas como exemplo para vocês. A tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, o leão e o rato. E a estrutura é um pouco parecida com a dos contos de fábula. Tem-se a situação inicial, que geralmente acontece na floresta por ser animais. Também tem os conflitos, que são resolvidos no final. São narrados por um narrador. E o que vai diferir aqui é o tempo. O tempo, geralmente, das fábulas, ele não é falado assim às 3 horas da tarde, às 5. Geralmente se fala assim, em um entardecer, em uma bela manhã de sol, ao anoitecer. Então, são essas expressões que fazem com que a gente identifique o tempo nas fábulas. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido, como vocês podem observar aí no nosso exemplo, entre ingredientes e modo de preparo, onde os ingredientes são todos aqueles alimentos que a gente vai utilizar para fazer a preparação da nossa receita, e o modo de preparo é o passo a passo de como a gente vai preparar a nossa receita. A carta envolve um remetente e um destinatário. É costume colocar local e data e iniciar com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser geralmente ou médio ou longo, mas isso vai depender de você. Percebam que a carta ela tem duas características que são as principais. Geralmente tem-se o destinatário, que é para quem você está mandando, e o remetente, quem vai mandar a carta. É interessante, se você for mandar a carta via correio, e você preencha todos os dados direitinho, com endereço, CEP, para que a carta chegue no seu local de bilhete. O bilhete tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. Perceba que o bilhete é um pouquinho parecido com a carta. O que vai diferenciá-lo é que a linguagem é informal e o texto costuma ser bem breve, ou seja, curto. Eu trouxe um exemplo para vocês e eu vou ler para que a gente consiga entender melhor. Lu, precisei sair e não pude esperar que acordasse. Fui levar a sua avó ao médico. Tome seu café e arrume o seu quarto. Volto logo. Percebam que aqui a gente tem o destinatário, que é para Lu, e o emissor, que foi a mãe dela que mandou. E que o bilhete é um texto bem curto. E-mail. O e-mail ele também é um pouquinho parecido com a carta e com o bilhete. O que vai diferenciar é que o e-mail ele é eletrônico, ou seja, ele é digitalizado, ao contrário da carta e do bilhete, que é escrito a próprio punho. Biografia. A biografia é uma história de vida de uma pessoa que relata vários momentos marcantes de sua existência. A biografia é um texto escrito de alguém sobre outro alguém. Geralmente se escreve sobre um autor e, falando-se do autor, a gente vai falar de toda a sua vida, suas obras, as suas características. Como vocês podem ver no exemplo que eu trouxe aí para vocês de Maurício de Souza. Além da biografia, nós temos a autobiografia, que
Ao contrário da biografia, que é escrever sobre alguém, a autobiografia, como o próprio elemento auto já sugere, é escrever sobre você mesmo. Você é narrador participante. E numa autobiografia, surgem muitas marcas da primeira pessoa, ou seja, geralmente a gente escreve a autobiografia em primeira pessoa. A poesia. Passemos então para um dos gêneros textuais mais bonitos, porque é um tipo de texto que traz um formato diferente. Como vocês podem ver aí no exemplo, ele é composto de estrofes e versos. E ele também costuma ter um ritmo de leitura musicado. Pode ter rimas e expressar os sentimentos do autor. Eu vou ler para vocês que vocês compreendam. Essa poesia é de Cecília Meirelles, Meninas. Arabella abria a janela, Carolina abria a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Percebam, pessoal, como a poesia ela é linda e ela é ritmicada a leitura e é dividida em versos. Bula de remédio. Passamos para um gênero textual bem peculiar. Eu trouxe o exemplo para vocês do paracetamol. A bula de remédio tem a intenção de fornecer ao participante o máximo de informações possíveis, como, por exemplo, traz o nome do medicamento, sua composição, as contradições, a dosagem, reações, precauções e outras informações que são pertinentes do medicamento. Crônica. A crônica é um tipo de texto que tem uma mistura jornalística e literatura. Tem como característica uma forte ironia e costuma utilizar notícias para narrar. Bem, pessoas, a crônica é como se tem-se uma notícia e essa notícia a gente utiliza da crônica para torná-la mais humorística, mais engraçada. É como se fosse uma espécie de brincar com a realidade. É publicada geralmente em jornais ou revistas, relata de forma artística e pessoal fatos escolhidos do noticiário e consiste em um texto curto e leve, que tem como objetivo divertir ou fazer refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Ou seja, a crônica ela não deixa de ser uma certa crítica da realidade ou de algo. Lenda. A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração, contada como se fosse verdade. Percebam, pessoas, lenda não é verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Como vocês podem ver, eu trouxe várias lendas para que vocês assimilem. Nós temos a lenda da Iara, do Boitatá, do Curupira, do Caipora, do conhecidíssimo Saci Pererê e da Mula Sem Cabeça. Eu trouxe 2 gêneros textuais para vocês que eu acho que são importantes. Nós temos aqui o diário e a entrevista, na qual a entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar a público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Nós temos dois elementos importantes. O entrevistador, que é o que está entrevistando, e a pessoa entrevistada, que é a pessoa na qual se colhe informações. Já o diário conta fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve sobre um determinado dia. Quem nunca escreveu um diário, né? Quem ainda não fez, seria de suma importância exercitar. Geralmente, é o autor quem lê o diário, que costuma ser escrito em primeira pessoa. Eu trouxe 3 gêneros textuais para vocês, que comumente eles aparecem nos livros de historinhas, podem aparecer também nas novelas e nos filmes. Nós temos a aventura, que as histórias de aventura são empolgantes e
cativam o leitor pela ação dos personagens. Geralmente, passar por terras desconhecidas, encontrar tesouros, por exemplo, são tipos de aventura. O mistério traz uma história com elementos de suspense, que é geralmente esse suspense, ele perpassa por toda a história e só é desvendado lá no finalzinho do filme. A intenção do autor aqui é prender a nossa atenção para esse mistério. Além dele, nós temos também o terror, que são histórias que costumam apresentar personagens assustadores e contar situações que provocam medo no leitor, usando elementos tenebrosos. Quem aqui nunca assistiu a um filme de terror ou leu alguma história que tenha terror? Então, pessoas, estou aqui para dizer para vocês que existe uma infinidade de gêneros textuais e que eles estão em toda parte, porque se a gente partir do pressuposto de que gênero textual gera comunicação, ou seja, a gente se utiliza dos gêneros textuais para se comunicar, um simples belezinha já é um tipo de gênero textual. Um olá, um bom dia, tudo isso faz parte. Eu trouxe aqui uma lista para vocês bem pequena, para vocês saberem que existem muitos outros. Nós temos convite, cartaz, lista de compras, outdoors, cardápio, declaração, artigo, resenha, relatório, propaganda, as histórias em quadrinho, que vocês devem conhecer bastante, e temos também o manual. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e antes de finalizá-la, eu vou retomar os nossos objetivos para ver se a gente conseguiu alcançá-los. O primeiro deles não foi compreender a existência da infinidade de gêneros textuais, foi aquilo que eu falei. Eles estão em toda parte, em todo lugar, a gente precisa deles para se comunicar. Então, esse objetivo está ok. Passemos para o próximo. Perceber a importância desses gêneros textuais no cotidiano. É aquilo que eu falei para vocês. Ele está em casa, está na escola, no ambiente de trabalho, de lazer. Então, ele é de suma importância que a gente estude. Conhecer os principais tipos, e aí eu espero que vocês tenham gostado dos que eu elenquei para vocês, e as características de cada um, como eu citei. Então, esses dois últimos objetivos estão ok. Essas são algumas de nossas referências, e obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham conseguido aprender com essa aula. Muitíssimo obrigado, até a próxima.